Paz do Senhor, vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 102. Vamos ler Josué 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: preparem facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou as facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até que os homens se recuperarem. Até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer o pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordem meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias.
7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Desta vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar o toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraças ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para seu tesouro. Quando o Senhor ouviu o som das trombetas, gritou. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela. Homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então, os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela.
Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E, até hoje, ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim que o Senhor estava com Josué e sua família se espalhou por toda a terra. Desculpa. Assim que o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não cansa todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão das cidades até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou o soberano Senhor: por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que será da honra de teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se separar para amanhã. Por isso é o que o Senhor
Pois isso é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em meu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresente-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo o que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Amém. Vamos ler Lucas, de 1 a 30, Lucas 15, de 1 a 32. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: Ele se reúne com pecadores e até comem com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrá-la, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse seu pai: Quero a minha herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retomar a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno mais de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos ler Salmos 81, de 1 a 16. Cante louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Senhor de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa. Pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: Agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem da tempestade lhes respondi, e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outros deuses. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Amém. Vamos ler Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, estamos na sua presença, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz e obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer.
Senhor, continue nos abençoando, nos capacitando, nos dando entendimento e discernimento. Que possamos, Senhor, seguir firme até o último dia de estudo bíblico, Senhor, desse planejamento. Ainda faltam, Senhor, muitas páginas, mas sabemos que o Senhor estará conosco, nos guiando, nos guardando, nos fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.